Olá pessoas, eu sou Eli, professora de redação, e estou iniciando aqui o meu canal no YouTube com um concurso maravilhoso, PM Paraíba. E para início, a gente vai apresentar uma introdução maravilhosa. É um projeto de texto, é um esqueleto para que você faça o seu texto da Polícia Militar, tire notas maravilhosas. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Se você seguir aqui o projeto de texto, se você apresentar um bom contexto, você vai tirar uma nota excelente. Então vem comigo que eu vou apresentar aqui esse esqueleto, essa estrutura, e você vai gostar. Escreva aí no seu caderno de redação e comece a produzir. No próximo vídeo eu vou trazer um esqueleto de contexto para desenvolvimento. Em seguida, trago um próximo vídeo tratando sobre conclusão, tá bom? A gente vai apresentar todo um projeto textual, um esqueleto completo para vocês, tá? Então vamos começar aqui falando sobre introdução. Não esqueça de deixar seu like. Gente, a maioria dos alunos, eles sempre comentam a respeito do início do texto. Falam que tem problema em criar uma ideia, em apresentar uma ideia para iniciar a sua introdução. Eu sempre falo a mesma coisa. Pessoas, é importante que você analise a temática que a banca te deu para produzir e pense em um contexto sociocultural que verse diretamente acerca daquela temática. Por quê? Porque o seu examinador ele vai avaliar a pertinência do contexto com o tema. Você não pode usar contexto coringa, trazer qualquer tipo de contextualização ou até mesmo uma citação simples ali que não tem nada a ver com o tema. Você vai ser apenado por isso. Necessariamente, apresente um contexto que verse a respeito da temática que você recebeu ali. Então, se o seu tema, somente um exemplo, tá? Se o seu tema trata de violência contra a mulher, apresente uma lei, como exemplo a Maria da Penha, que fala diretamente sobre esse tipo de violência. Se o seu texto apresenta uma temática voltada a armas, trate a respeito do Estatuto do Desarmamento. É um ótimo contexto, é um ótimo repertório para você iniciar a sua redação, fazendo a apresentação do seu tema na introdução. Mas vamos lá. Eli, como que eu devo, de fato, iniciar? Quais são os itens obrigatórios? O que é que o examinador vai avaliar na minha introdução? É sempre bom lembrar que na introdução o examinador espera que você apresente o tema através de um contexto, problematize e em seguida apresente a sua tese, necessariamente. E é essa ordem que está o nosso esqueleto, tá? Essa ordem está aqui no nosso esqueleto de apresentação de contexto, problematização e tese. Não tem por que você mudar essa ordem. É importante que você comece com o contexto, depois com a problemática e, por último, apresente a tese para depois ir fazer o seu desenvolvimento, tá? Então, lembre-se, a necessidade de pertinência vai ser a primeira avaliação do seu texto. O examinador vai olhar e vai ver se o seu contexto versa sobre a temática. Então vamos lá. Como seria, Eli, a apresentação do contexto? Você já começa com um comando, né? De acordo com... Aí você vai apresentar o contexto e a temática. Um exemplo, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, ou de acordo com o site de notícias G1. Ah, Eli, eu quero apresentar uma lei que fala a respeito desse tema. Eu quero apresentar aqui o Estatuto do Desarmamento. Então você já vai trazer como se fosse uma citação indireta, que de fato é. De acordo com o Estatuto do Desarmamento, aí você vai apresentar o contexto, falando a respeito da sua temática, casando essa fala a essa lei, a esse contexto ou a essa notícia que você vai trazer aí de um jornal, de um site. Fique à vontade, ou até mesmo de uma tirinha, de uma charge que você leu, ou um livro, é sempre importante. Feito isso, terminada essa apresentação,
você pontua. Por quê? Porque você terminou o contexto da sua introdução. Terminado o contexto, pontua, apresenta um conector adversativo, tá? E apresenta a problemática. Esse conector tem que ser adversativo? Se você falou que tem alguma coisa, que tem uma lei que ampara a mulher, um exemplo, violência contra a mulher, tá? Que ampara a mulher, que dá direitos, que estabelece uma política de prevenção à violência. Então você está falando sobre algo positivo. Mas e no contexto atual? Acontece de fato dessa forma? Aí você vai apresentar o conector adversativo para dizer que não. Aí você já está trazendo o quê? A problematização da sua temática. Aí você apresenta aqui, ó, contudo, no contexto atual, quer trocar as conexões? Pode trocar, mas tenha um cuidado de trazer conectores que sejam pertinentes também à semântica do contexto, tá? Aí você continua, contudo, no contexto atual, aí você problematiza. Você traz essa problemática. Aí você pode citar, né? A violência contra a mulher ainda é um problema, ainda é um desafio para o governo, a sociedade e, em especial, o público feminino. Aí você fecha, fez essa problematização, apresentou essa problematização por meio de retomada do seu contexto, por meio do seu tema. Você vai fazer o quê? Você pontua novamente, tá? Apresenta um conector para trazer acréscimo de informação e traz a sua tese. Aí você continua. Nesse íntere, observe. O que está em preto se mantém no nosso esqueleto. O que está em vermelho, você tira e faz o que se pede. Nesse íntere, é fulcral salientar que essa situação acontece em decorrência do ou da. Então você aqui vai apresentar a sua tese, seu ponto de vista crítico. Pessoas, pensem comigo. Como eu apresento a minha tese? Qual seria a melhor forma de apresentar a tese aqui na introdução? Sempre falo aos meus alunos. Pense da seguinte maneira. Por que esse problema acontece até hoje na sociedade brasileira? Responda 2 vezes. Aí você vai dizer, isso acontece em decorrência disso, bem como daquilo. Você responde 2 vezes. Um exemplo, isso acontece em decorrência do machismo e da precariedade das leis, ou da ineficiência das leis brasileiras. Então você apresentou aqui 2 núcleos na sua tese. Você apresenta seu ponto de vista crítico, que a banca necessariamente exige, ela precisa, na verdade, desse ponto de vista crítico para fazer uma avaliação dentro do seu desenvolvimento, se você realmente dissertou sobre a tese ou se você já fugiu ou apresentou somente uma ideia. Isso não é interessante. Não apresente uma ideia única dentro do seu texto. O examinador, ele quer que você apresente pelo menos 2 ideias, 2 pontos de vista críticos. Você pode traçar uma questão de causa e consequência, você pode apresentar positivos e negativos, mas se você trouxer dessa forma, apresentando um contexto traçado dentro de um ponto que seja aí influenciador para aumentar esse problema na sociedade, vai estar legal. E você traça outro e desenvolve no segundo desenvolvimento, tá? Essa é a nossa ordem. Primeiro núcleo da tese, você desenvolve no primeiro desenvolvimento, você apresenta e desenvolve. O segundo núcleo vai ser o segundo parágrafo de desenvolvimento. Lembrando, gente, para fechar, para fazer a sua conclusão, você precisa solucionar os problemas que você apresentou dentro do seu texto, tá? Necessariamente. Os problemas, o seu ponto de vista crítico, a problemática, você apresentou versando sobre o quê? Falta de lei? Lei ineficaz? Então, a sua solução, a sua proposta de intervenção na conclusão do seu texto precisa necessariamente versar sobre isso. Então,
foca nesse esqueleto de introdução, não tem como você errar, apresenta contexto, pontua, conectou, apresenta a problemática, pontua, conectou, apresenta a tese. 3 períodos, um para cada coisa. Lembrando que o contexto já vem com o tema, então necessariamente não precisamos nos preocupar na questão da apresentação de um período só para apresentar o tema da redação, né? Se você já tem o contexto, você já vai ter necessariamente a apresentação do tema. Fechou com a tese? Divide ela em 2 núcleos, porque vai facilitar a tua vida na hora de fazer o desenvolvimento. Primeiro núcleo, tu apresenta primeiro o desenvolvimento e segundo núcleo, você apresenta no segundo desenvolvimento e disserta sobre eles. Beleza? Então, pessoas, vou trazer uma próxima aula apresentando o esqueleto para esse tipo de projeto, tá? Vou trazer esqueleto para o desenvolvimento e em uma outra aula para a conclusão do seu texto, explicando também como você vai fazer. Espero que você tenha gostado, né, dessa apresentação, desse esqueleto. Não esqueça, por favor, de deixar seu like e até o próximo vídeo.